A gente passa a estudar agora os prazos processuais dentro do processo civil. E a melhor forma de estudar os prazos processuais é, em um primeiro momento, comparar o CPC de 2015 com o CPC anterior, porque geralmente perguntas em provas são relacionadas justamente a esses pontos. O CPC de 2015 ele realizou uma série de alterações em relação ao CPC anterior, e o objetivo foi simplificar o sistema de prazos no processo. Uma primeira mudança, contudo, guarda relação com um problema específico que era enfrentado no processo eletrônico. Sabe-se que a parte pode praticar o ato processual até as 23 horas e 59 minutos, evidentemente dentro do processo eletrônico, né? O problema era o seguinte: a parte pode praticar o ato até as 23 horas e 59 minutos de Brasília ou até as 23 horas e 59 minutos do tribunal em que vai praticar o ato. A resposta veio no artigo 213, parágrafo único do CPC. Segundo esse dispositivo, o horário vigente no juízo perante o qual o ato deve ser praticado será o considerado para fins de atendimento do prazo. Portanto, a parte pode praticar o ato processual no processo eletrônico até as 23 horas e 59 minutos, considerando o tribunal em que vai se praticar o ato. Tá bom? Então, muita atenção aqui. Uma segunda alteração muito importante guarda relação com a forma de contagem de prazos. A partir do CPC de 2015, os prazos em dia contam-se apenas em dias úteis. É o que disciplina o artigo 219 do CPC. Esse artigo ele diz o seguinte: na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. E o parágrafo único esclarece que o disposto nesse artigo aplica-se somente aos prazos processuais. A partir de 2018, os prazos passaram a ser contados em dias úteis, inclusive nos juizados especiais. Está lá no artigo 12A da Lei 9.099. Observe que pouco importa se o prazo em dias é estabelecido pela lei ou pelo juiz. Em ambos os casos, a gente vai aplicar a contagem em dias úteis. Isso significa que não entram na contagem os sábados, os domingos e os feriados. Muita atenção, pois o modelo de contagem serve apenas para prazos estabelecidos em dias. É muito comum o magistrado, por exemplo, estabelecer prazos em horas. Por exemplo, dou 48 horas para a parte se manifestar em relação a determinado documento. Nesse caso, a contagem será corrida, incluindo, portanto, os dias úteis e não úteis. Um terceiro ponto alterado é que hoje o magistrado poderá alterar os prazos processuais. O juiz poderá, por exemplo, dilatar prazos processuais com o objetivo de garantir maior efetividade à tutela do direito. É o que dispõe o artigo 139, inciso 6 do CPC, que trata inclusive dos deveres do juiz. Outro ponto que foi simplificado foram os prazos em relação aos entes públicos. Hoje, o prazo para o ente público se manifestar é contado em dobro para qualquer manifestação, exceto se a lei prevê prazo específico. No antigo CPC, a lei estabelecia prazo em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer. Era uma bagunça. Cumprindo sua função, o CPC de 2015 ele surge para simplificar esse sistema. A Defensoria Pública também tem prazo em dobro para se manifestar e, a partir do CPC de 2015, esse prazo se estende aos núcleos de prática jurídica e entidades que prestam assistência jurídica. A alteração do formato de contagem de prazos também veio para derrubar parte da triste jurisprudência defensiva que a gente tinha aqui no Brasil. Na prática, era muito comum a inadmissibilidade de um recurso por interposição antes do termo inicial. Era um absurdo isso. Ou seja, antes do início da contagem. A gente falava aqui em ato prematuro ou recurso prematuro. Era um excesso de formalismo que tinha como único objetivo barrar um recurso, obstaculizar o segmento de um recurso. O tribunal, com essa jurisprudência, ele penalizava aquele cara que tinha excesso de zelo. Então, por isso não fazia nenhum sentido. O CPC de 2015, em evidente combate a essa jurisprudência defensiva, acabou com esse ato prematuro, com recurso prematuro, tornando-os tempestivo. Nesse sentido, o artigo 218, parágrafo 4º do CPC, esclarece que será considerado tempestivo
o ato praticado antes do termo inicial do prazo. O antigo CPC previa também prazo em dobro para litisconsortes com advogados diferentes. Esse era outro ponto que foi alterado. Tal benefício ele permanece válido, contudo, existe apenas para casos em que os litisconsortes têm advogados diferentes, ou seja, de escritórios diferentes, e o processo tem que ser físico. Não cabe prazo em dobro nesse particular para processo eletrônico. Outros pontos de alteração do CPC de 2015 que merecem destaque são: entre o dia 20 de dezembro e o dia 20 de janeiro, os prazos processuais serão suspensos. Ocorrerá a suspensão de prazos durante a execução de programas instituídos pelo Judiciário para conciliação das partes, aquela semana da conciliação, mês da conciliação, etc. 3. Não se admite renúncia tácita aos prazos. E 4. Quando a parte for recorrer e houver feriado local, cabe ao recorrente comprovar a existência do feriado local, caso contrário, o recurso é tido por intempestivo. E se a parte não cumpre um determinado prazo, o que acontece? No caso de descumprimento do prazo peremptório, ocorre como regra a denominada preclusão temporal, ou seja, o ato é considerado intempestivo. Entretanto, será possível alegar justa causa, está lá no artigo 223 do CPC. Segundo o CPC, considera-se justa causa o evento alheio à vontade das partes e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. É o que está lá no parágrafo 1º do artigo 223. Nesse caso, o juiz vai garantir novo prazo para que a parte possa praticar o ato. E quais são as espécies de prazos processuais que a gente tem? Quanto à origem, os prazos processuais eles podem ser um prazo legal, quando a gente tem o prazo previsto em lei, um prazo judicial, quando é fixado pelo juiz, e um prazo convencional, quando ele é acordado pelas partes. Observe que, existindo omissão legal e concomitantemente omissão do magistrado, estabelece a lei que o prazo da parte será de 5 dias. É o que está lá no artigo 218, parágrafo 3º. Esse dispositivo diz que, inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 dias o prazo para a prática do ato processual a cargo da parte. Quanto às consequências, os prazos processuais eles podem ser um prazo próprio ou um prazo impróprio. O prazo próprio é aquele cuja inobservância do prazo enseja preclusão temporal, conforme o artigo 223 do CPC que a gente leu. São prazos, em regra, fixados para que a parte pratique determinado ato processual. O prazo impróprio, por sua vez, é aquele cuja inobservância do prazo não enseja a preclusão temporal, ou seja, não ocorre a preclusão temporal. São prazos, em regra, fixados para o juiz ou para o servidor. Quanto à possibilidade de dilação, os prazos processuais podem ser prazo peremptório, que é o prazo fatal, é um prazo rígido e inalterável, ou prazo dilatório, que é um prazo flexível. O CPC de 2015, ele flexibiliza bastante a possibilidade de dilatar prazos. Aliás, o artigo 139.6 do CPC, 139 inciso 6, esclarece que é dever do juiz dilatar prazos, de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. Portanto, existe inegável flexibilização do sistema quando comparado com o CPC anterior. Em locais de difícil acesso, o juiz poderá dilatar prazos por até 2 meses, está lá no artigo 222 do CPC. E, aliás, a dilação poderá superar esse período, se houver calamidade pública. É o que está no parágrafo 2º do mesmo dispositivo. É vedado ao juiz, contudo, reduzir prazos peremptórios sem anuência das partes. Com anuência pode, sem não pode reduzir. Por fim, não podemos deixar de falar do prazo comum, do prazo sucessivo e do prazo regressivo. O que é isso? O prazo comum é aquele que transcorre simultaneamente, ao mesmo tempo, para ambas as partes. Já o prazo sucessivo é aquele que transcorre para uma parte e depois para outra. E o prazo regressivo, por fim, é o período de tempo previsto em lei que deve escoar para que determinado ato processual seja validamente praticado. É o que ocorre, por exemplo, com o prazo para a juntada de carta de intimação das testemunhas. O artigo 455, parágrafo 1º, fala o seguinte,
A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento. E quais são os critérios para a contagem de prazo? Em primeiro lugar, como já explicamos anteriormente, é preciso repisar que a contagem de prazo, definidos em dias, vai considerar o quê? Apenas os dias úteis. Não será contabilizado, portanto, sábado, domingo e feriado. Para a contagem de prazo processual, a parte deve excluir o dia do começo e incluir o dia do fim. A renúncia ao prazo poderá ocorrer apenas de forma expressa, é vedada a renúncia tácita. No processo eletrônico, a contagem ocorre de forma um pouco diferente do processo físico. É preciso saber quando a decisão foi disponibilizada e quando foi publicada, para só então conhecer a data de início da contagem de prazo. De forma geral, o termo inicial, ou seja, o início da contagem, leva em consideração a data da publicação da decisão. Ocorre que no processo eletrônico, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário de Justiça Eletrônico. É o que está lá no artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 11.419. Portanto, é preciso observar quando a decisão foi disponibilizada para após saber quando ela foi publicada. Observe o exemplo. Funciona assim. Imagina que uma decisão ela é disponibilizada no dia X. Essa decisão ela vai ser considerada publicada no dia X mais 1, ou seja, no dia seguinte. O início do prazo, então, vai ser o dia X mais 2. Por quê? Porque ele exclui o dia do começo e inclui o dia do fim. Então vamos imaginar, por exemplo, que todos os dias são úteis. Imagina que uma determinada decisão ela é disponibilizada no dia 15. Então ela foi disponibilizada no dia 15. Ela é considerada publicada no dia X mais 1, ou seja, no dia 16. O início da contagem não é no dia 16, porque você exclui o dia do começo e inclui o dia do fim. Então o início da contagem vai ser no dia 17. Então ela é disponibilizada no dia 15, considerada publicada no dia 16 e o início da contagem começa no dia 17. Aqui sempre considerando aqui que todos os dias são úteis, tá? A gente precisa avaliar também a questão da forma de contagem quanto a dias úteis. Só conta dia útil, não vai contar sábados, domingos e feriados. Você pode estar se perguntando, e como que funciona o início do prazo no caso de citação? O CPC, ele prevê inúmeras situações que devem ser memorizadas pelo operador do direito, dada a importância do tema. Para facilitar, a gente vai sintetizar aqui um resuminho sobre como funciona o prazo para a contagem no caso de citação. Em caso de citação, o início do prazo será contado 1. Da juntada do mandado de citação quando feita por oficial de justiça. 2. Da juntada do AR quando feita pelo correio. 3. Da juntada da citação quando a parte é citada pelo escrivão ou chefe de secretaria. 4. Do dia útil seguinte ao da dilação assinada pelo juiz em caso de citação por edital. 5. Do dia útil seguinte ao dia da consulta da citação. 6. Do dia da carga, quando feita a carga dos autos.